Muito bem, então nós voltamos agora para esse segundo bloco do nosso programa e ele é muito mais interativo, gente. Então eu peço para você atento. Se você tem a sua pergunta, você pode participar pelo telefone 3349-1015 ou 99347-0532. Vou repetir, 3349-1015 ou pelo celular 99347-0532. É óbvio, gente, que a gente quer muito a participação de vocês, mas nós não temos a pretensão de responder a todas as respostas. Mas pode ser que, por exemplo, você manda a sua pergunta hoje e nós não consigamos aqui responder por falta do tempo, pelas inúmeras perguntas que chegam até nós. Mas não fica preocupado não, que nós não vamos jogar fora a sua pergunta não. No próximo programa nós vamos levar em consideração essa pergunta e esperamos mesmo a sua participação. Então, vamos então passar para o nosso momento das nossas respostas. E já chegaram algumas perguntas aqui pra gente, né? E a gente fica muito feliz com a participação de vocês. Eu gostaria de agradecer a Carmen lá do Vilas Boas, porque nós vamos começar exatamente com uma pergunta muito oportuna, uma pergunta que muitos de nós talvez já tenhamos feito de algum modo, né? Olha que interessante a pergunta da Carmen. Nós podemos ver Deus nas pessoas chatas? Olha... Muito interessante, Carmen, gostei. Vejam, Deus nos fez só. Essa é uma frase bastante clássica, mas eu pretendo refletir com vocês a partir daqui. Deus nos fez sós, mas não nos salva sozinhos. O caminho para o céu passa por uma multidão de irmãos e irmãs. Agora, vamos dizer assim, o pecado nos torna chatos. Por quê? O que faz uma pessoa chata? Ela é birrenta, faz intrigas, né? É uma pessoa que a gente não confia. Mas vejam, em algum momento da vida, por mais que você não queira e eu não queira, eu também já fui chato. Por quê? Todos nós temos essa dimensão, às vezes, de sermos inoportunos, de não olharmos para as pessoas com aquele olhar de amor. E aí é fato, em algum momento da vida, ou eu ou você, né? Fomos chatos para alguém. E o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar todo mundo chato da nossa vida? Não é bem assim. O caminho para a salvação passa pelas pessoas. E exatamente quando se trata de pessoas desagradáveis, né, o nosso amor é mais exigente. Mas o amor tem que continuar sempre. Sabe por quê? Gente, quando você chamar aquela pessoa não só de chata, mas vamos agravar o fato, aquela pessoa é minha inimiga. Odeio aquela pessoa, ela é minha inimiga. Atenção, que o Evangelho diz, e olha, não faz nem muito pouco tempo que isso foi dito para nós no Evangelho. Amor aos inimigos. Pode ser que às vezes você tenha uma pessoa que seja sua inimiga. Nem mesmo a essa pessoa você está dispensado do amor. É óbvio que você não vai fazer dessa pessoa seu grande amigo, mas você não pode deixar de querer bem essa pessoa. E aliás, a hora que essa pessoa precisar de você, você tem que estender a mão a ela como se fosse de um amigo. Por quê? Jesus mesmo confronta no Evangelho. Se você faz o bem, só aquelas pessoas que batem nas costas, que te aplaudem, que te fazem o bem, que diferença você tem com os pagãos? Qual a diferença entre uma pessoa que tem fé e que não tem fé? É natural que nós vamos tratar bem pessoas que nos tratam bem. Os santos, existem inúmeros santos que falam de Santa Teresinha, por exemplo, tinha uma irmã muito desagradável no convento. E vocês sabem que depois da morte, essa irmã, ela se converteu porque ela dizia que não sabia como Teresinha, diante do maltratamento que ela fazia, da chatice dela com Teresinha, Teresinha sorria. E todo dia Teresinha não desistia dessa irmã, que era uma purgante, vamos assim dizer. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que não entrar no jogo do mau humor, não entrar no jogo da falta de alteridade, de altruísmo, de preocupação com o outro. Mas exatamente, às vezes, eu penso naquela frase aqui, eu vou encerrar, que eu acho que de certa forma alguma luz já apareceu, né? Às vezes aquela pessoa, no momento que ela está menos precisando de uma palavra minha, de um apoio, de um sorriso meu e você, a hora que ele parece, né, estar sendo realmente desagradável, talvez seja um grito. Seja a hora que ele está precisando de um carinho, de um olhar diferente. Então, faça a diferença, né? Você não vai eliminar as pessoas chatas da sua vida, assim como você também não vai deixar de ser chato por alguns momentos. Então,
A salvação passa necessariamente também pelo amor aos chatos e Deus pode falar também através deles. Espero, então, Carmen, que você tenha encontrado luz, digamos, nessa resposta. E agora, gente, nós vamos continuar o nosso caminho. Maria Aparecida, muito obrigado, Maria Aparecida, pela sua participação. A Maria Aparecida é lá do bairro Paulo Coelho Machado, aqui em Campo Grande. Atenção, uma questão muito séria. É muito oportuna, Maria Aparecida, a sua pergunta. Padre, pode-se rezar a missa pela pessoa que cometeu suicídio? Vejam que por muito tempo, por alguns séculos, nós tivemos uma compreensão bastante rígida desse posicionamento com relação às pessoas que se suicidavam. Vocês sabem até que o Campo Santo, ou nosso cemitério, as pessoas que cometiam suicídio, não podiam nem mesmo ser sepultadas nesses lugares, né? Não podia colocar a cruz. Depois do avanço da ciência, da psicologia, do caminho que a igreja fez, o que se percebe? Que o grau de desespero, né, que a pessoa que se suicida se encontra, tira dela a possibilidade de fazer uma opção serena. A faculdade de escolha da pessoa está completamente comprometida. Então nós temos que ser muito misericordiosos com essas pessoas. Hoje a igreja se mostra uma mãe, e como é doloroso, esses dias soubemos de um fato muito triste, inclusive um aluno, um estudante da UCDB, que tirou a própria vida. Isso, infelizmente, está acontecendo mais do que a gente poderia esperar. Parece uma tristeza muito grande desse momento. Por favor, aqueles discursos clássicos, né? Falta de Deus. Você sabia que tem padres também? Que também estão... O ano passado, acho que teve uns 3 ou 4 padres que se suicidaram. Tome muito cuidado. Ou você coloca na sua cabeça, ou você enfrenta os preconceitos contra a depressão, ou nós vamos continuar a perder muitas pessoas. E aqui muda o enfoque, gente. O enfoque é a pessoa não está procurando a morte, ela está fugindo da dor. Desespero. Essa pessoa precisa da nossa acolhida, precisa do nosso amor, não de uma pedra mais. Vocês imaginam, uma pessoa não é da nossa natureza, né? E o depressivo, o que ele faz? Quando surge uma porta, a própria mente boicota. A pessoa se sabota constantemente e chega um momento do máximo desespero. Então, muita misericórdia. E eu vou encerrar, Maria Aparecida, para contemplar também outras perguntas, contando uma história que uns dizem que é Santo Agostinho, outros dizem que é São João Maria Vianney, que contou uma mãe que chegou desesperada para o padre: Padre, o meu filho se jogou da ponte. E naquele tempo, né, a ideia era essa: quem se suicida necessariamente não se salva, está distante de Deus, cometeu um pecado gravíssimo. Sabe o que São João Maria Vianney respondeu, gente? Para aquela mãe: acalma o teu coração, calma o teu coração, porque a distância entre a ponte e o rio é infinitamente menor do que a misericórdia de Deus. Repito, a distância entre a ponte e o rio é infinitamente menor do que a distância entre a misericórdia de Deus. Basta um segundo. Então, por favor, vamos parar de julgar essas pessoas, vamos ajudá-las. No lugar de julgar, fique atento aos seus amigos, aos seus familiares, pessoas que começam a manifestar um comportamento distinto. Vamos ficar atentos, vamos ser guardiões dos nossos irmãos e irmãs. No lugar de ficar julgando, procure amar. Julgue menos. Com certeza, nós vamos poder salvar muitas pessoas. E agora, Maria Aparecida, brigadão. E agora nós vamos para a nossa terceira pergunta de hoje. É uma pergunta da Janaína que está lá no bairro Santa Carmília. Olha aqui, que interessante, né? A pergunta da Janaína. Por que não se reza o Amém no final do Pai Nosso? Pois é, dentro da oração litúrgica do Pai Nosso na missa, não sei se vocês percebem, mas o Pai Nosso, ele é rezado dentro de um bloco, de um conjunto de oração que é próprio exatamente no momento que está se preparando para a comunhão. O que acontece ali? Acontece que o Pai Nosso não termina no Pai Nosso, né? A oração continua, né? Até encerrar, né, com vosso é o poder, a honra e a glória para sempre, que inclusive é tirado da própria Sagrada Escritura. Ou seja, o Pai Nosso, na missa, não termina, né,
com o final, com o amém. Por quê? Porque na oração, no contexto litúrgico, a oração continua. O padre faz uma seguinte oração e depois a Assembleia termina com esta aclamação bíblica, que inclusive muitos dos nossos irmãos reformados também, né, quando termina o Pai Nosso, continuam já fazendo essa oração, que nós separamos, porque é intercalada com uma oração presidencial do padre ali, né, naquele momento, mas que se encerra: vosso é o poder, a honra e a glória para sempre. Ou seja, o Pai Nosso só se encerra oficialmente aqui. Por isso a gente não precisa dizer o amém. Mas pelo amor de Deus, não vamos fazer um carro de batalha, né? Por causa disso, porque às vezes tem muitos irmãos nossos que não sabem disso na missa e vão dizer. Oportunamente, os catequistas, os ministros extraordinários e o próprio pastor, padre da comunidade pode encontrar um momento para dar um aviso, para estar comunicando, para estar instruindo a comunidade, tá? Então agora, eu espero, Janaína, que a resposta tenha sido satisfatória, né? Pelo menos. Agora nós vamos para a nossa quarta pergunta desse nosso segundo bloco do programa Respostas, e estou contente pela participação de vocês, e recordando, né, que você pode ligar, você pode fazer a sua pergunta, é só nos ligar pelo telefone 3349-1015, a gente está esperando a sua participação, né? Isso é muito importante. Agora, vamos responder a pergunta da Lisandra, lá do bairro Nova Bahia. Católicos podem brincar o carnaval? Eu não sei se vocês ouviram o programa anterior do padre Reginaldo Manzotti. Aliás, eu acho ele tem um posicionamento muito equilibrado, muito sereno, né? Eu gosto muito dos posicionamentos do padre Reginaldo Manzotti. O que ele diz, gente? Vamos parar de ser chato? Eu digo, você cristão, eu cristão, temos a possibilidade de viver o carnaval o quê? Não como um momento para soltar todos os freios daquelas virtudes ou daqueles valores que compõem a nossa vida. Não, não é hora disso. Mas você pode se divertir. O carnaval pode ser o quê, gente? Reunir família, brincar, né? Lá nas paróquias que eu trabalhava na Itália, era muito bonito quando as crianças faziam, né? Chegavam, fazia sempre a festa da fantasia nas paróquias. Não é um problema. Tudo depende de como você faz as coisas. Mas até uma oração, se você faz para se aparecer, é errado, gente. Então, o que a gente pede? Se você quer participar de um retiro, é ótimo. Que bom. Se você quer descansar, ótimo, maravilha. Mas se você quer festar também, se você quer sair, né? Descontrair com amigos, o que vale? Gente, eu digo sempre uma coisa. Eu incentivo muito a participação nos carnavais com Cristo. Mas o cristão está com Cristo aonde ele está. Muitos de nossos filhos, de nossos jovens, não estão lá no Carnaval com Cristo, no evento religioso Carnaval com Cristo. Não importa, onde estiver, deverá continuar testemunhando. Deve continuar sendo uma pessoa de Deus, uma pessoa que semeia o bem, que não vai aceitar, né, a proposta de uma droga, não vai aceitar beber demais, perder-se, fazer o mal. Não, a gente tem que se comportar, o carnaval tem que ser sempre com Cristo. O cristão está sempre com Cristo. Na religião tem gente muito permissiva, é verdade, né? Tudo pode. Não, nós precisamos ter algumas balizas na nossa vida, os valores que compõem a nossa fé. Mas tem gente muito chata também, vamos admitir, né? Não pode fazer nada. E aí você vai criando aquele puritanismo, né, exagerado, e nós vamos ficar julgando as pessoas, né? Então, tomar cuidado. Muita gente se divertir de maneira sã. É isso. Tantos outros momentos e tantas festas religiosas terminam também em bebedeira. Infelizmente, é claro, né? Terminam de maneira dissoluta, mas o cristão sabe que onde ele está, ele pode ser um parceiro da festa. E, aliás, eu quero dizer uma coisa aqui para terminar para vocês, dizendo, Lisandra, que quem não sabe fazer festa não vai saber o que vai fazer no céu. Olha as imagens que a Sagrada Escritura usa para falar de céu. Banquete. Vocês já pensaram um banquete que está todo mundo de cara fechada, sem falar com o outro? E outra coisa, né? Lá na Itália não se concebe, por exemplo, um banquete, uma festa da igreja onde não tem ali o vinho, a água, as famílias reunidas, né? Todo mundo sabendo, né? Sabendo
viver a convivialidade, a alegria. Então você pode sim se divertir nesse carnaval, sem dúvida alguma. Mas um divertimento são, aquele divertimento que constrói alegria, aquele divertimento que não tira a nossa saúde, aquele divertimento que cria empatia, que cria comunhão, né? Que cria reaproximação entre as pessoas. Veja, nós temos um longo ano pela frente. Aproveita o carnaval, né? Tá chegando aí também a quaresma, que é um tempo muito importante para nós. Aproveita esses dias não para liberar-se, para fazer o mal, mas exatamente para viver a dimensão lúdica, a dimensão da alegria, que é constitutiva da nossa própria vida, né? Jesus foi numa festa de casamento, Jesus foi acusado de ser comilão e beberrão, provavelmente porque isso era um gesto que ele fazia com uma certa frequência. Então, não demonizar as festas, mas transformar as festas em festas cristãs. Festas onde a gente possa vivenciar, né, momentos de alegria, momentos de descontração. Né? Gente fechada demais esconde muita coisa, é igual água parada. Mas gente também que acha que tudo pode, né? A gente vai se perdendo um pouco. Os radicalismos, né? Vocês vão ouvir sempre eu falando, cuidado com gente muito radical, né? Então é isso. Nós estamos encerrando agora esse segundo bloco do nosso programa Respostas. Agradeço a participação de todos vocês e já nós vamos voltar para o nosso terceiro e último bloco. E eu gostaria muito que vocês estivessem com a gente, continuassem com a gente. E você pode ligar a sua pergunta. Para fazer a sua pergunta, anota aí, 3349-1015 ou 99347-0532. E a gente espera a sua pergunta. Até daqui a pouco.